Lucas, no capítulo 5, versículo 27, vai dizer assim: Depois disso, Yahushua saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Yahushua em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que era da mesma facção, queixaram-se aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Mas o Messias lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Temos aqui, irmãos, nessa passagem que o Messias ele olha para Levi e ele chama Levi. Levi, a profissão de Levi era um publicano, ele era um pecador. Só que ali nós vemos que o próprio Messias chama ele. E ali Levi dá um grande banquete. Mas os fariseus, que eram religiosos, começaram a criticar ele. Criticaram, irmãos, o próprio Messias por comer com os pecadores, por comer com os publicanos. E aqui nós vemos ele dizendo que ele não veio chamar justos, ele não veio chamar, irmãos, ao arrependimento, os santos, mas sim os pecadores, os perdidos. Foi para esse que ele veio. Infelizmente, irmãos, assim como os fariseus, tem pessoas que confiam em sua própria justiça. Há pessoas que se gloriam, irmãos, em sua própria justiça. Há pessoas, irmãos, que batem no peito e se acham santo mais do que os outros. Há pessoas que desprezam pela aparência. E uma referência, irmãos, está aqui em Lucas 18, que vai falar da parábola do fariseu e do publicano, que vai dizer assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. O Messias contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, dizia: Deus tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14 diz: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante do Eterno. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então aqui, irmãos, diante dessa parábola e diante da outra passagem qual nós lemos, nós vemos, irmãos, que o reino dos céus não são dos arrogantes, dos soberbos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Altíssimo, o nosso Pai, ele se opõe aos orgulhosos, ele resiste, irmãos, aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E muitos irmãos que confiam em sua própria justiça, que batem no peito e se acham melhor do que os outros. Há pessoas, irmãos, que elas se vestem como crente, mas por dentro, irmãos, lá dentro, no íntimo do ser, é mais suja do que aquele que está lá no mundo. Há pessoas, irmãos, que têm um coração aquebrantado, um coração prostrado, um coração rendido ao nosso Criador. Assim como esse publicano, que tinha um coração rendido, tinha um coração aquebrantado, e ele reconhecia o pecado dele, ele reconhecia o quão miserável pecador ele era. Só que o fariseu, irmãos, confiava em sua própria justiça. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que as nossas obras, a nossa justiça não passa de um trapo imundo. Se nós temos que se gloriar, irmãos, nós temos que se gloriar na cruz, na redenção, na graça. Nós temos que se gloriar, irmãos, de receber misericórdia e graça do nosso Criador. Porque ai de nós, irmãos, se confiarmos na nossa própria justiça. Porque diante do Criador, diante do nosso Salvador, ninguém será justificado pelas obras. Nós temos sim que ter obras de justiça em prol do nosso próximo, do nosso irmão. Mas há pessoas que se gloriam, irmãos, que chega a ser arrogante, soberba por conta dessas coisas e começa a desprezar os pequeninos, porque ela se acha melhor. Talvez pela aparência, talvez pela conta bancária, pelo título, cargo eclesiástico dentro da igreja. Infelizmente, há pessoas que se acham grandes, irmãos, seja na vida financeira, ministerial.
Só que grande para o nosso Criador, para o Altíssimo, é aquele que é humilde. Grande, irmãos, para o nosso Criador é aquele que é quebrantado. Grande para Ele é aquele que ama Ele de todo o coração e se rende todos os dias, irmãos. Aquele que confessa e sabe que é miserável pecador, que não passa do pó da terra e que precisa, necessita da misericórdia, do sangue do Cordeiro todos os dias. Então, irmãos, se for para a gente gloriar, que a gente se glorie na cruz. Que a gente se glorie, irmãos, na salvação, na redenção, na graça que está sobre as nossas vidas. Porque sem ela, se não fosse a cruz, irmãos, nós nem aqui estaria. Se a gente fosse bom o suficiente, se as nossas obras fossem boas, irmãos, nem precisaria o Cordeiro Santo, que não tinha pecado, ter vindo se entregado por nós. Se nós fôssemos bons o suficiente, irmãos, justos o suficiente, não precisaria ele vir sofrer por todos nós.